Então vamos lá. Podcast número 2. Hoje é dia 19/1/2020. Um domingo. Um domingo feio pra caralho. Na real que não só esse domingo, mas a última semana inteira aqui na minha cidade. Tá só um nublado feio, com cara que vai chover, mas nunca chove. Não aparece um sol. Um clima de merda, pra falar a verdade. Eu deixei aqui, como no último, anotado coisas que eu quero falar nesse podcast. Então, eu acho que pra me guiar e nortear o caminho que eu tô falando das coisas, né? A primeira coisa aqui é que eu anotei aqui é pra eu não falar cara o tempo todo. Porque, como você já deve ter percebido, eu falo cara o tempo inteiro. Aí eu tenho um problema. Eu não sei o que falar ao invés de falar cara. Se eu falo alguma coisa, outra gíria assim, ou se eu não falo nada. Cara, eu não sei. Eu não sei o que eu falo. Tá, a segunda coisa que eu deixei... Ah tá, outra coisa também. O último podcast que eu fiz, vulgo o primeiro, deu tipo 20 minutos. Esse podcast, cara, eu queria que ele fosse um pouco maior. Pelo menos uns 30 minutos. Pra ficar legal, assim. Eu acho que cada podcast eu queria aumentando um pouquinho. Porque é difícil, cara. Então, aí ó, falei cara já. Vamos ver com o tempo aí se eu consigo aumentar cada vez mais. Eu acho que um tempo ideal, cara, assim, pra um podcast ficar bom, é entre 50 minutos e, sei lá, 1 hora. Mas vamos ver. Cada dia a gente vai tentar melhorar um pouquinho, né? A segunda coisa aqui que eu coloquei é uma nova edição de áudio. O que acontece? No último primeiro podcast, eu simplesmente gravei o que eu tava falando aqui no Audacity. Ou Audacity, sei lá como é que fala essa porra aqui, é um aplicativo de edição de áudio. Eu gravo aqui, tiro ruído, tiro essas coisas todas aqui. E aí depois disso eu salvo aqui e mando pro editor de vídeo, que é o que eu uso, Sony Vegas, né? Aí eu coloco lá, uma musiquinha de início, que eu acho que provavelmente eu vou colocar a mesma música de início do último, porque eu achei ela legalzinha. A real que eu peguei uns lo-fi, hip hop, se você pesquisar na internet aí, é umas músicas mais calminhas, que não tem instrumental, que normalmente as pessoas usam essas músicas pra estudar, pra relaxar, sabe? Então, eu vou... Aí o que acontece? Eu só colocava o áudio e colocava a música, e mudava, tipo assim, o volume, essas coisas. O que eu quero fazer dessa vez agora é quando eu ficar parando demais, ou ficar falando e tal, cortar. Eu não sei se vai ficar muito robótico, por ser só um áudio assim, não sei. Mas vamos ver, porque eu quero fazer essa experiência aí pra ver como é que fica, se fica melhor, entendeu? Então sobre a edição é isso, cara. Eu vou tentar mudar um pouco. Eu fico pensando igual eu falei há pouco, meio como se não fosse natural. Porque igual eu falei no último podcast, a minha ideia é tentar falar, mas ter uma desenvoltura maior na hora de falar, entendeu? E eu acho que se eu ficar cortando, eu vou poder refalar, né? Eu vou poder refalar, tipo... Sei lá, cara, não sei como é possível. Vamos supor, eu erro uma coisa que eu falei. Aí se eu errar, eu posso simplesmente falar de novo aqui no áudio. E aí eu só corto na edição e aí fica como se eu tivesse falado certinho. Só que... Agora, se fosse algo tipo mais... Sem corte, sem nada assim... Eu ia me obrigar, me policiar a falar certo. Mas não sei, vamos ver como é que eu vou me sair nisso aí. Eu vou... Vamos lá, 5 minutos já de podcast. E vamos ver, e até agora eu não falei quase nada. Agora que eu anotei sobre as expectativas sobre o último podcast. O que acontece, cara? De um tempo pra cá, eu comecei a ouvir podcasts de pessoas mais famosas hoje. Não famosas, cara, os caras têm 3.000 views. Eu tava pegando essas pessoas que, no âmbito dos podcasts mais underground, assim, são pessoas que estão mais famosas, tipo aquele Thiago Carvalho, ou aquele cara lá do Arthur Petri do Saco Cheio. E eu comecei a ouvir o podcast antigo dos caras e perceber que, no início, o primeiro podcast, por exemplo, daquele Thiago Carvalho, que é um cara que eu me identifico um pouco com ele, nesse primeiro podcast dele, o cara falou que já teve tipo 30 e tantas views e tal. E aí, querendo ou não, a gente cria uma expectativa sobre aquilo, sabe? Por exemplo, quando eu postei o vídeo, também deu uma zoada porque eu não sabia postar, aí ficou aquele bagulho de estreia, sabe? Quando o vídeo fica estreia assim, como se estivesse ao vivo, só que não tá ao vivo. Aí eu coloquei essa porra porque eu não sei.
E eu sei que eu nem fico olhando, mas eu fui ver, tipo assim, teve 2 views. Mas teve 2 views além da minha, né? Ou seja, deu 3 visualizações lá. Quando eu cliquei no vídeo, mais 2 pessoas. Uma pessoa provavelmente viu que era uma merda, como realmente é, porque é mesmo. O primeiro cara lá O primeiro cara deve ter simplesmente clicado, visto que é a merda que o primeiro podcast foi. E tipo, o cara simplesmente saiu. O segundo cara, ou sei lá, pode ser mulher também, mas comentou no último vídeo. E isso foi meio que, não sei se você vai estar ouvindo isso, mas eu quero agradecer também, porque o cara falou que gostou que eu falei verdades. Mas o cara falou que gostou do que eu falei. E falou que me deu algumas dicas que falar pra eu ler mais. Isso pode me ajudar a ter mais vocabulário pra bugar menos, assim, na hora de falar. Que, como eu falei lá no último podcast, é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu acho que ele tem razão, mas eu não acho que o maior problema de falar mais errado, assim, eu não acho que o meu maior problema não vem de vocabulário. Eu sinto que também eu falta um vocabulário bem mais rebuscado também do que eu tenho hoje. Acho que falta isso pra mim. Mas eu acho que o maior problema é igual ele falou também. Como a gente tá, eu pelo menos, tô acostumado a tá conectado o tempo inteiro e tá, sabe, na velocidade assim, meus pensamentos são mais rápidos. Cara, pra você ter uma noção, acho que já tem uns bons meses que eu só só vejo vídeos no YouTube com aquela velocidade, no 1.25 ou no 1.5. Porque eu não tenho paciência pra ouvir no normal. Quando eu ouço no normal parece estar em câmera lenta, assim. Então, eu acho que isso também acelera meu cérebro. Eu acho que outra coisa que eu vou começar a fazer, ouvir só na velocidade normal. E também começar a falar mais devagar e tal. E pensar, mas eu acho que o mais importante pra mim, nesse momento, não é nem tentar falar mais devagar. É tentar desacelerar um pouco meus pensamentos. E voltando a falar lá das expectativas. Aí, por exemplo, aquele Thiago Carvalho lá, o cara teve 30 e tantas. E eu tive 3 views. Apesar de eu não estar esperando esse cara aí que eu falei comentar, eu não esperava nenhum comentário, mas eu no meu subconsciente esperava assim umas views assim, sei lá, umas 10 views. Apesar de que, quer dizer, eu falei apesar de que apesar de que eu simplesmente não divulguei em lugar nenhum, eu só coloquei no YouTube. Coloquei umas tags lá, tipo assim, no YouTube, quando você vai postar um vídeo lá, aparece... É como se fosse uma hashtag, sabe quando você põe uma hashtag numa foto do Instagram? E aparece para as pessoas que seguem essa hashtag, ou que... Aparece para as pessoas que gostam dessas coisas assim. E, por exemplo, aí eu coloquei coloquei podcast, uma tag lá. Para as pessoas que ouvem muito podcast, muito vídeo, talvez apareça para ela no recomendado, entendeu? Dependendo como é que se sai meu vídeo. Mas eu acho que, cara, com o tempo também, com a frequência, o YouTube vai recomendando para mais pessoas, e aí essas pessoas vão se gostar, né? Porque o negócio também não é muito de qualidade. E essas pessoas vão mostrando para outras pessoas, e assim vai. A última coisa que eu quero falar, eu tô criando muita expectativa sobre isso aqui, sobre esse podcast. Tô achando que isso aqui vai virar, sei lá, em não sei quantos anos... Mas eu não posso fazer isso. É difícil você não criar expectativas. É difícil, por exemplo, eu não ficar pensando que daqui não sei quanto tempo esse podcast já vai podia ter quantos views e tal. Cara, eu tenho que pensar o real motivo de eu estar fazendo isso aqui. Eu não tô fazendo pra ter sucesso. Claro que eu quero sucesso, assim, tipo, ter alguém me ouvindo. Porque eu pelo menos acho que se tivesse alguém ouvindo seria mais interessante do que eu falando pra mim mesmo. Mas o real motivo de eu estar fazendo isso aqui é o seguinte. É pra mim mesmo, velho. É pra eu me entender melhor, e caso alguém chegue a ver e tal, isso aqui, vai ser algo mais divertido pra mim. Mas isso é mais pra mim mesmo, pra me entender. E outra também, ao mesmo tempo, eu quero também, cara, começar a aprender a mexer nesses aplicativos aí de áudio e de vídeo, de edição. Eu acho que é uma habilidade que no mundo de hoje é muito importante ter, sabe? Não sei, vamos ver.
Bom, agora eu quero falar sobre referências. Como assim referências? O que acontece? Se algum dia no futuro isso aqui, esse podcast aqui vingar de alguma forma, sei lá, quando eu falo vingar, é ter pelo menos umas 20, 30 pessoas que assistem continuamente. Cara, eu já ia estar muito feliz se isso acontecesse comigo. Então, isso que eu tô falando, uma coisa também que é igual eu tô falando, é meio que pro futuro, sabe? Mas não sei. A real é o seguinte, quando você começa a fazer uma coisa, no início dessa coisa, ela essa coisa, tipo... O que eu quero dizer é o seguinte, quando você começa a fazer alguma coisa, você tá cru, sabe? Você tem pouca experiência, pouca bagagem, você não sabe muito o que fazer. Então, o seu subconsciente junto com o seu consciente vão trabalhar pra... Então, cara, o que vai acontecer? Então vai acontecer o seguinte, quando você não sabe nada, você não tem muito o que falar, o que fazer, como eu tô fazendo esse podcast, o meu consciente, o meu subconsciente vão pegar lá na minha memória o que eu tenho de referência disso. De todas as minhas memórias relacionadas a podcast, a falar, a me comunicar. E isso vai transformar nisso aqui. Ou seja, no início de qualquer coisa que você faz, cara, eu chuto que 80% vai ser, entre aspas, assim, cópia de outras pessoas. E 20% vai ser... Não é cópia, mas... Então eu quero dizer o seguinte, quando você está começando a fazer uma coisa, eu acho que uns 80% vai ser mais ou menos de cópia, entre aspas, assim, de outra pessoa que você conhece, que essa pessoa faz isso que você está pensando. E os outros 20% vai ser sua criação. E é normal, eu pelo menos acho que isso é normal, que é uma coisa comum de acontecer. E com o tempo, eu vou tendo mais experiência, eu vou me entendendo e vou criando a minha verdade. E com o tempo, esses 80% vão passar para 70% e 30%. E vão passar para 50%, 50%. Até que vai chegar uma hora, depois de anos, que você tá fazendo aquela coisa que você gosta, que vai ser só você. Não, na verdade não. Eu acho que não é possível ser só você. No final, sempre você vai fazer alguma coisa, uma referência que você tem de alguma pessoa que é boa nessa área. Hein? Porque, por exemplo, eu tô fazendo isso aqui com referência, igual eu falei, a alguns podcasts que eu ouço. E esses caras têm referência de outras pessoas. E assim vai. O mundo só chegou hoje. Na real que o mundo hoje, cara, é uma referência do mundo há 10 anos atrás. Que há 10 anos atrás era uma referência. Ou seja, o mundo só apenas referências. E a gente vai juntando o que a gente sabe, vai criando coisas novas a partir disso. Porque se a gente não tem essas referências, não tem como começar. Porque se eu simplesmente começasse a fazer um podcast sem tentar copiar nada, tentar ao máximo não copiar as pessoas que eu tenho de referência, ia ser só esses 20%, não ia sair nada, acho que não ia ter conteúdo direito, sabe? Então, cara, é isso, entendeu? Porque provavelmente a minha ideia é a seguinte, que no futuro, se alguém ver isso aqui e achar legal, que eu acho difícil que vai acontecer, mas se alguém achar isso aqui legal e vai falar, esse cara tá copiando não sei o que, tô mesmo, cara, tô mesmo. E não é algo que eu tô fazendo porque eu quero copiar, porque eu não... É porque é assim que funcionam as coisas. Quando a gente não tem muito... É assim que funcionam as coisas. Quando a gente não tem muita bagagem, a gente simplesmente copia. Pega o que tem na memória e junta. E faz alguma coisa. E é assim que começa. Então, quando você está começando a fazer alguma coisa, não espere que você vai começar sendo você. A mais pura versão de você. É impossível isso acontecer. É só com o tempo, com a prática que isso vai acontecer. Então, voltando... Então, como provavelmente, entre aspas, estou copiando... Então, como eu estou copiando... Então, já que eu já disse isso, que não tem problema de copiar, vamos copiar de verdade, né? Eu provavelmente vou criar um e-mail
um e-mail pro podcast. Que vai ser algo, cara, que eu vou deixar aí na descrição, porque eu ainda não criei. Então, obviamente, é impossível eu falar qual é o e-mail. Então, eu vou criar esse e-mail, vou deixar ele aí na descrição ou nos comentários, um comentário fixado. Como ninguém vai ler, vai ser fácil de achar, é só você rolar aí pra baixo. Como não vai ter comentário, né? Como não vai ter comentário, vai ser fácil de achar. Então é só você descer aí que vai ter Então, como não vai ter comentário, é simplesmente Então, como não vai ter comentário, você simplesmente desce aí. Então, como não vai ter comentário, você desce essa barra aí. Então, como não vai ter comentário, desce a barra de rolagem aí que provavelmente vai estar em algum lugar. Então, como não vai ter comentário, desce a barra de rolagem aí que você vai achar em algum lugar aí o e-mail. A minha ideia com esse e-mail é a seguinte. A primeira coisa é pra entrar em contato com possíveis pessoas que venham a ouvir o podcast. A minha ideia com esse e-mail é poder entrar em contato com possíveis pessoas que entrem. A minha ideia com esse e-mail é poder entrar em contato com possíveis pessoas que ouçam esse podcast e que também essas pessoas possam compartilhar histórias, me mandar coisas que a gente pode falar no podcast, conversar ou qualquer coisa do tipo, sei lá. Não que eu tenha bagagem cultural ou não que eu tenha experiência de vida para poder falar ou dar conselho ou algo do tipo, mas simplesmente dar minha opinião, que eu sei que ninguém se importa e que ela não é nem um pouco relevante, mas é isso aqui, o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Então, deixar o e-mail na descrição, para caso você se interesse em comunicar ou dar algum Então vai estar aí na descrição, caso você se interesse aí em falar comigo, falar o que você tá achando do podcast, como que você acha que podia melhorar, o que você acha que eu devia fazer, o que você acha que eu não devia fazer. Pra melhorar isso também, eu tô falando aqui como se tivesse gente que me ouvisse. Eu tô falando sozinho, cara. Eu sou simplesmente um cara. Talvez no futuro alguém veja isso aqui. Essa que é a real, por isso que eu tô fazendo isso. Mas, então esse é o assunto aí, saúde. Próximo assunto é só... Próximo assunto. Próximo assunto é... Próximo assunto é... Só uma coisinha antes. O que acontece? Até o último assunto eu tava falando continuamente. E aí, cara, eu parei de falar. E aí, eu parei de gravar e dei uma saidinha, né? E quando eu saí, sei lá, eu fiquei 10 minutos sem gravar. E eu comecei a pensar sobre o quão interessante é. E eu comecei a pensar, velho. Olha isso. A quantidade de coisa que eu queria falar sobre os assuntos anteriores que estão na minha mente aqui é um absurdo. Só que eu não vou voltar mais, cara. Eu não vou regravar. Então, por exemplo, agora o podcast está com 21 minutos. Podia estar com meia hora já. De tanta coisa que eu queria falar. Mas é isso. Vamos pro próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte. Eu estava ontem correndo. Correndo não, né? Fazendo a minha caminhada aqui na minha cidade. E eu comecei a pensar o seguinte. Eu tenho vários problemas de saúde. E antes que alguém venha aqui encher o saco, cagar regra e falar: ai, mas você não é deficiente, olha pras pessoas deficientes, coitadinhas, toma no cu, tá? Vai tomar no seu cu, se você tá falando isso, não enche o saco. Se eu acho que eu tenho problema de saúde, eu tenho, tá bom? Obrigado. Voltar no assunto lá. Eu tenho alguns problemas de saúde, não é nada que me limite a fazer nada ou algo, mas são coisas que me incomodam, né? E aí, por exemplo, por que eu falei que eu faço caminhada e não faço corrida, né? Por um simples motivo. Eu tenho um problema Eu tenho um problema no músculo. Sabe a coxa? Então, imagina a coxa.
Aí, embaixo do músculo da coxa aqui tem o fêmur, né? Atrás dele, sabe? O músculo de baixo da coxa aqui. Então, esse músculo, sabe aquele músculo que quando você alonga, ele estica? Esse mesmo. Então, esses dois, das duas pernas pra mim, são encurtados, normalmente. Não que eu ando normal, cara. Eu sou uma pessoa comum, pra andar e tal. Só que, por exemplo, eu tento me alongar. Sabe aquele alongamento comum que você fica em pé e tenta colocar a mão no seu pé? A maioria das pessoas quase encosta ou encosta. Cara, se eu passar do joelho, a minha mão é muito. Tenta fazer aí, pra você sentir como é que é o negócio. De tão feio. E aí, isso faz o seguinte. Como esse músculo é mais encurtado, na hora que eu vou caminhar, qualquer impacto, ele meio que, o meu joelho, a cartilagem do joelho, tá meio que desprotegida. Por causa que esse músculo é mais encurtado. E aí o que acontece? Se eu começar a correr com impacto mais forte, isso vai começar a foder minha cartilagem. E com o tempo eu vou ficar cheio de dor no joelho, igual um velho. Eu já tenho dor no joelho por causa disso. De vez em quando fica doendo. E aí, tem como resolver? Tem. Só que eu teria que todos os dias começar a me alongar mais. Ir no fisioterapeuta. E fazer um monte de bagulho pra no final conseguir ter um alongamento com uma pessoa comum. Até encostar a mão no chão. E aí sim eu poderia correr. Além de que fazer exercícios específicos para fortalecer esse músculo. Que eu também tenho um negócio que chama hipotonia muscular, que deixa alguns músculos do meu corpo mais fracos que o comum. Isso dá um problema. Ou seja, aí eu não faço. Por quê? Porque dá muito trabalho e é caro também ficar fazendo fisioterapia e tal. Aí, cara, qual é o problema? Eu até poderia fazer isso, até poderia resolver esse problema. Só que eu não resolvo. Aí o que acontece? Com isso eu só posso caminhar sem foder meu joelho. E qual é o problema de caminhar? O problema de caminhar é que para eu fazer o exercício físico de uma corrida de 40 minutos, vamos supor assim, o problema de caminhar é o seguinte, cara. Para eu fazer o mesmo gasto energético de uma pessoa que faz uma corrida de 40 minutos, eu teria que fazer uma caminhada de quase 2 horas. Entendeu? Esse que é o foda. Como eu tenho um limite de velocidade que eu posso alcançar, para eu gastar mais energia eu tenho que aumentar em distância. E o problema de aumentar em distância é que aumenta em tempo. Se eu pudesse aumentar a velocidade, eu poderia gastar mais energia com o mesmo tempo, entendeu? Isso é meio complicado, cara. Outra coisa também que eu tenho de problema de saúde também, velho, outra coisa também é que eu tenho uma imunidade muito baixa. Qualquer coisinha eu já, do problema. Por exemplo, eu peguei uma virose. Aqui em casa, na minha casa, estão 4 pessoas. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. O que acontece? Nós 4 pegamos uma virose. E é sempre assim. Quando tem uma virose, minha irmã quase não tem efeito. Quase não sente nada. Meu pai, um pouco. Minha mãe até sente, às vezes. E comigo, velho, é um absurdo. Eu sou que passo mal pra caralho. Tem que tomar remédio, tem que tomar soro na veia. Ficar semanas no hospital e tal. E por um simples motivo que eu não sei. Não sei se minha imunidade é o motivo eu não sei. Eu não sei o motivo eu não sei. Eu não sei se é genético ou se é algo do tipo. Ou se é alimentar e tal. Que minha alimentação tem a ver com isso, eu tenho certeza. Porque de nós 4, eu sou o único que não come verdura, que fica com essa viadagem do caralho aí de não comer verdura. Eu como algumas, mas não come verde. Gay pra caralho. Bichona, tá ligado? Entendeu? Isso dá uma fodida. Eu tenho que também aprender a comer. E a última coisa também que me incomoda muito. E a última coisa também que me incomoda muito de saúde é alergia. Eu tenho muita alergia a qualquer coisa, velho. O meu quarto, eu sou obrigado a fazer uma puta limpeza nele. Eu não, né? Outra pessoa fazer. De 2 em 2 meses. Que senão eu começo a não conseguir ficar aqui. Eu começo a espirrar de uma maneira que eu até fico às vezes sem respirar. Sem respirar não, até minha garganta incha assim, a ponto de começar a ter dificuldade de respirar de tanta alergia que eu tenho. Cara, tem que tirar tudo do meu armário. Porque aqui onde eu moro, em Blumenau, tem um puta... Porque aqui, cara, onde eu moro, em Blumenau, tem uma puta umidade. É muito úmido. Ou seja, dá fungo pra caralho. Ou seja, tem que... Essa umidade me dá muito... Ou seja, tem que limpar. Só que não é uma limpeza comum que você passa um pano no chão. Não, cara. Tem que pegar todo de 2 em 2 meses igual...
Não, cara, então de 2 meses, tem que pegar, tirar tudo do meu armário, limpar dentro do meu armário, puxar meu armário pra frente, tirar atrás, tirar minha cama, que é um dia inteiro fazendo isso. Então, isso também me irrita um pouco. Ou seja, eu tô chegando a uma conclusão seguinte, falando aqui, eu sou um fresco dos problemas de saúde que eu tenho. Eu tenho mais alguns, cara, que me incomodam, mas eu não tô afim de falar. Os problemas que eu tenho, a maioria, eu poderia resolver. Me alimentando melhor e fazendo as atividades físicas adequadas e que eu preciso. E eu só tô reclamando porque eu não sei o que falar. E na minha cabeça parecia que eu ia falar algo muito legal, mas tá uma bosta pra falar a verdade. E esse podcast também tá uma merda, pra ser sincero. Mas como eu tô no início também, eu tenho um crédito de fazer um podcast de bosta. Então é isso, cara. Eu não sei como é que eu vou me despedir aqui. Não tô afim mais de falar também, não. Vai dar meia hora aqui, quase. 28 minutos, só que contando as edições que eu vou fazer, vai dar uns 25. Tá bom. Tô com uma preguiça do caralho de terminar isso aqui. Eu ainda vou ter que editar, que eu acho que vou deixar pra editar depois. É isso. Fica aí com Deus, ou com Allah, ou com o que você acredita. E, sei lá, dorme com os anjos.